Olá, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Você sabe o que significa a expressão o justo viverá pela fé? Você vive pela fé? Então eu quero compartilhar com vocês o texto da palavra do Senhor que está em Romanos capítulo 1, versículo 17, que diz: Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Esse é um versículo fundamental da Bíblia que nos ensina sobre dois assuntos importantes: justiça de Deus e sobre vivermos pela fé. A primeira parte do versículo vai nos ensinar que a justiça de Deus ela é revelada através da obra salvífica de Jesus Cristo. Sim, a obra de Cristo na cruz do Calvário revela a justiça de Deus. É através da sua morte e ressurreição que Deus demonstra seu amor e também a sua justiça. A justiça de Deus não é baseada, preste atenção, em nossas obras, nos nossos méritos. Deus não nos aceita porque nós somos bons, ele não nos aceita porque nós fazemos atos de bondade. Não. Deus, em Cristo Jesus, ele nos aceita porque isso foi graciosamente concedido por meio da salvação de Cristo Jesus. Logo, é um presente gratuito para todos que creem em Jesus Cristo. E isso tem uma relação com a segunda parte, porque a segunda parte do versículo vai nos ensinar que essa justiça de Deus, que é imputada a todos que creem em Jesus, ela é recebida como? Por meio de coisas boas que eu faço, de coisas alegres, de coisas maravilhosas que eu venha a empreender. Não. Ela é recebida por meio da fé. É somente através da fé em Jesus Cristo que nós somos justificados diante de Deus. Logo, essa justificação, que é o ato de Deus nos declarar justos, não por nossos méritos, mas por conta do mérito de Cristo, é um ato de Deus. A justificação é um ato de Deus, no qual ele declara que somos justos por causa da nossa fé em Cristo Jesus. Então, agora, nós estamos preparados para entender o significado da expressão o justo viverá pela fé. Viver pela fé, queridos, significa confiar em Deus em todas as áreas da nossa vida. Primeiro, confiar em Deus para a salvação. Só seremos salvos do pecado, da condenação do pecado, da justiça vindoura, da ira vindoura de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Isso é o básico para a gente compreender o significado do versículo, né? Então, eu e você precisamos confiar em Deus em todas as áreas da nossa vida, desde a salvação até agora o nosso dia a dia. Ou seja, eu confio em Deus que pelo sacrifício de Cristo me salva, mas eu também confio em Deus que ele supre as minhas necessidades diariamente. Quando vivemos pela fé, não vamos depender de nossas próprias forças ou habilidades, como acontece com a salvação. Mas nós confiamos que o mesmo Deus que me salva é o mesmo Deus que cuida de mim. O mesmo Deus que me salva é o mesmo Deus que me fará perseverar na fé até o fim. O Deus que começa a obra, ele completa. Porque Deus não é Deus de fazer as coisas pela metade. Aquele que começou a boa obra há de completá-la em Cristo Jesus. Além disso, queridos, viver pela fé significa que a nossa vida é transformada no dia a dia. Eu vivo pela fé, logo eu confio em Deus, ainda que eu não tenha todas as respostas, porque eu passo por algumas dificuldades, todos nós passamos por algumas dificuldades, mas nós confiamos que Deus está cuidando de nós. Então, viver pela fé é confiar em Deus, mesmo quando eu não sei todas as respostas, eu não sei explicar todas as coisas.
Então eu confio em Deus em toda e qualquer circunstância, mas também viver pela fé, sabe o que significa? Significa que Deus nos dá a capacidade para vencermos o pecado e para vivermos uma vida que possa glorificar o seu santo nome. Viver pela fé, então, primeiramente, entender que somos salvos somente pela fé, somos justificados por Deus mediante a fé em Jesus. Pela fé, em segundo lugar, viver pela fé significa que Deus cuida de mim, ainda que eu não tenha todas as respostas da minha vida, ainda que eu não saiba explicar porque algumas coisas acontecem na minha vida, eu confio que Deus é o meu pastor. Eu confio que Deus está cuidando de mim de cada detalhe. E, em terceiro lugar, viver pela fé significa que, pela graça de Deus, nós conseguiremos vencer o pecado dia a dia e vivermos para a honra e glória dele. Como está escrito lá em Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Viver pela fé é ser salvo. Viver pela fé é saber que Deus cuida de mim, ainda que eu não compreenda todas as coisas. E viver pela fé é viver uma vida de santificação para a honra e glória do nosso Deus. Que o Senhor lhe abençoe grandemente, em nome de Jesus.